Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano, azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar, abrindo as velas, ao quente arfar das virações marinhas. Veleiro brigue corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. Donde vem, aonde vai, das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço? Neste Saara os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Bem feliz quem ali pode, nesta hora, sentir deste painel a majestade. Embaixo, o mar em cima, o firmamento, e no mar e no céu, a imensidade. Então, aqui, por fim, ele está só dando um cenário. Aí ele começa aqui. Homens do mar, ó rudes marinheiros, tostados pelo sol dos quatro mundos, crianças que a procela acalentara, no berço destes pélagos profundos. Esperai, esperai, deixai que eu beba esta selvagem livre poesia. Orquestra é o mar que ruge pela proa, e o vento que as cordas assobia. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pávido poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te a esteira, que semelha no mar, doudo cometa. Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dormes nas nuvens entre as gases, sacode as penas, leviatando o espaço. Albatroz, albatroz, dá-me estas asas. Então, aqui, até aqui, ele faz o cenário, né? Ele descreve o cenário, e aí ele fala que o barco está fugindo da voz do poeta, e ele quer saber por quê. E aí ele pede que o albatroz, que é a águia do oceano, veja o que está acontecendo lá. É como se fosse uma referência ao côndor, só que aqui um pássaro mais ligado ao mar. E aí ele vai seguindo, eu não vou ler tudo, que é muito grande esse poema. Eu vou pegar a parte que ele vai falar da escravidão aqui. E aí ele fala aqui, ó, desce do espaço imenso a águia do oceano, desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu aí? Que quadro de amarguras! É canto funeral, que tétricas figuras! Que cena infame e vil! Meu Deus, que horror! Então aí ele começa a mostrar o que o pássaro está vendo lá. E aí ele começa a descrever o que é visto. Era um sonho dantesco, do inferno de Dante, o tombadilho que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Aqui não é dançar mesmo, é porque eles estão sendo chicoteados e estão balançando. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. Quer dizer, mulheres, bebês, tudo nesse navio. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Quer dizer, qualquer coisinha que acontecesse com eles era punido com chicote, né? Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece. Outro de martírios embrutece, cantando, geme e ri. Então ele retrata como se eles ficassem loucos de tanto sofrimento que eles estão enfrentando aí, né? E aí ele continua, no entanto o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros, vibrai rijo chicote marinheiros, fazei-os mais dançar. Quer dizer, o capitão continua mandando castigá-los. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais. Qual um sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam. E ri-se Satanás. Então ele condena mesmo o que eles faziam ali, né? E aí ele pede aqui para o mar apagar isso, né? Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. E vai xingando, né, os desgraçados que fazem isso.
Aí ele descreve, né, os africanos, seus filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos. Hoje, míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Então, ele faz um contraste em que eles tinham uma terra de luz, agora estão sem luz, né? Eram fortes no campo aberto, não tem ar agora e não tem razão. Então, fala das mulheres também, com os filhos nos braços, vai descrevendo. E aí, ontem era a Serra Leoa, né? A guerra, a caça, o leão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo. Ontem, plena liberdade. Hoje, cúmulo de maldade. E aí, ele vai questionar aqui. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia. E aí, que bandeira é essa? A bandeira do Brasil, né? Como se nós estivéssemos todos acobertando isso. E deixa transformar-se nessa festa, em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora, e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. E aí, auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu que da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Então, é como se o Brasil perdesse qualquer glória que tivesse, né? E aí, ele fala do Colombo, né? O trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo. Mas é infâmia demais. Da etérea plaga levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Deixa eu parar de compartilhar aí. Conseguiram ouvir até o final? Vocês estão me ouvindo ainda? Deixa eu voltar aqui. Conseguiram acompanhar o poema? Estão me vendo de volta? Deu para ouvir? Ok. Então, esse é um poema que poderia ser utilizado agora, nesse momento, em referência aos movimentos antirracistas, né? E pensem bem aqui, o Vitor estava até perguntando, né, se o Castro Alves era político e tudo mais, ele tinha, sim, essa atuação, e esse poema é de antes de 1871, né? Ele morreu em 1871, e demorou bastante ainda para a abolição da escravatura. Então, vocês veem como demorou muito, né, para alguma coisa acontecer. Então, esse poema aí é um marco por ser anterior, bem anterior. Inclusive, no Ateneu, vocês não veem falar de negros, porque ainda é uma época de escravidão, né? O livro é de 1888. Então, nessa escola de meninos, provavelmente não havia nenhum negro, né? Não é nem mencionado isso. Então, essa vergonha nacional, né, por isso, é uma coisa bem interessante de se pensar aí e de se refletir sobre o assunto. Inclusive, eu sei que tem várias lives que vão acontecer essa semana sobre esse assunto, sobre o racismo, e eu acho interessante vocês assistirem até para terem mais informações para refletir sobre isso e usar para a vida e para os textos de vocês. Vamos lá, página 17 de literatura, temos mais um poema do Castro Alves que chama Sangue de Africano. Abram lá e me deem um ok de que vocês acharam a página. Ok? Gabriel já achou, então vamos lá. Sangue de africano. Aqui sombrio, fero, delirante. Lucas ergueu-se como tigre bravo. Era a estátua terrível da vingança. O selvagem surgiu, sumiu-se o escravo. Crispado o braço no punhal segura. Do olhar sangrentos raios lhe ressaltam. Qual das janelas de um palácio em chamas, as labaredas, irrompendo, saltam. Com o gesto bravo, sacudido, fero,
a destra ameaçando a imensidade. Era um bronze de Aquiles furioso, concentrando no punho a tempestade. No peito arcado o coração sacode, o sangue que da raça não desmente, sangue queimado pelo sol da Líbia, que ora referve no Equador ardente. Então, aqui nós temos um retrato que é diferente sobre o africano, porque em muitos textos antigos, o africano escravizado era retratado como alguém feliz, que achava bom ser escravo, claro, porque a mentalidade, né? E aí aqui o Castro Alves retrata isso um pouco diferente. Então, há uma mudança de comportamento na primeira estrofe. Que mudança é essa? Como que o Lucas, que é o africano, é descrito aqui? Um tigre bravo, muito bem. Então, ele é assim, é como se ele, tornando-se escravo, ele ficasse como um tigre bravo. Tanto é que diz assim, o selvagem surgiu, sumiu-se o escravo. Então, aqui o Castro Alves retrata um africano que luta, que não aceita passivamente a situação da escravidão. E a gente sabe que houve muita luta nesse sentido, né? Houve muita luta de escravos tentando fugir e, né, resolver a situação. Que visão sobre o escravizado predomina nesse poema? Eu acabei já comentando, né? Então, é justamente de alguém que não aceita passivamente e nem está feliz com isso, que é o contrário do que outros textos diziam. Na última estrofe, há duas referências espaciais. Uma que liga Lucas à sua origem. Está na última estrofe. Qual é a origem dele aqui citado? Isso, África, Líbia, muito bem. E lá nós temos, ele era queimado pelo sol, certo? Como é que ele está agora? Em